Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. No programa de hoje vamos falar sobre um tema que prova que família é muito mais do que laço de sangue. A filiação socioafetiva. Em um mundo onde as relações familiares se reinventam, o direito reconhece que quem cria, cuida e ama também é pai, mãe, filho. A filiação socioafetiva é aquela construída no dia a dia, no afeto, no cuidado contínuo. E ela gera direitos e deveres iguais aos da filiação biológica. Se você foi criado por alguém que não é seu pai ou mãe biológico, ou conhece histórias assim, esse programa é para você. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. Para conversar sobre esse tema tão emocionante e, ao mesmo tempo, cheio de aspectos jurídicos importantes, recebo minha colega, a doutora Júlia Maria, mãe atípica, conselheira seccional e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Piauí, pós-graduada em Civil e Empresarial, especialista em Direito das Famílias e Sucessões. Juntas vamos explicar como esse vínculo é reconhecido pela Justiça, quais são os direitos envolvidos e como a sociedade vem cada vez mais entendendo que ser família é uma escolha diária de amor e responsabilidade. Seja muito bem-vinda, querida Júlia. Sente-se em nossa casa, nossa família. Tenho o maior prazer em lhe receber. Queria agradecer a sua presença, a sua atenção e disponibilidade de estar aqui conosco e vamos conversar sobre um tema que é palpitante e importantíssimo, hein, Júlia? Obrigada pelo convite, Rosinha. Eu acho que vou me permitir chamar de Rosinha. Fique à vontade. Eu já lhe acompanho há muito tempo. Eu acho muito importante a pertinência não só do programa, mas também da gente falar sobre temas diferentes a cada vez e eu achei isso um convite super especial. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aqui no Família a gente tem trazido em uma linguagem cada vez mais acessível essa educação em direitos. Muitos temas aqui, todas as semanas a gente traz para a sociedade entender melhor, porque o direito das famílias, Júlia, como a gente sabe, você tem essa atuação e ativa, por sinal, é um direito que está presente em nossas vidas todos os dias. E eu já queria começar entrando no tema, falando um pouco, a gente já conversou aqui em outras oportunidades com outros convidados, mas a gente queria hoje ir a fundo nesse tema, com as principais dúvidas da sociedade. A gente já começa perguntando o que é a filiação socioafetiva e como ela é reconhecida juridicamente no Brasil. Bom, Rosinha, ela é reconhecida, né? Acho importante a gente falar isso porque em alguns locais ela não é reconhecida. Então, a filiação socioafetiva é aquela relação de cuidado, é onde não tem um vínculo sanguíneo, mas tem um vínculo de afeto, de carinho, de responsabilidades, que ele merece, né, ser legalmente formalizado. Eu acho que essa é a principal característica dessa filiação, é quando a gente quer regulamentar aquilo que já acontece de fato para que seja formalizado de direito. Exato, e é importante dizer que esse reconhecimento, ele já vem de longas datas. Nós temos jurisprudência, como a gente fala aqui, julgados dos tribunais que reconhecem essa filiação desde o ano de 2011. Nós temos previsão na própria Constituição Federal, nós temos previsão no Código Civil que coloca lá que além do vínculo biológico, do vínculo sanguíneo, nós temos ali o natural, que é, por exemplo, a adoção, o civil, não é? O vínculo civil e outros. Essa palavra outros, ela remete à possibilidade da filiação socioafetiva. E muitas pessoas também, Júlia, confundem com a questão do padrasto e da madrasta. Eu sempre gosto de trazer isso porque as pessoas acham que por ser padrasto ou ser madrasta, automaticamente já existe essa necessidade desse reconhecimento. E eu queria que você esclarecesse isso. E é comum mesmo, né, esse pensamento, mas o fato, hoje em dia a gente tem um número de divórcios muito grande no Brasil, então ali o casamento é desfeito,
o ex-cônjuge constitui um novo relacionamento, um novo casamento, e aquela madrasta ou aquele padrasto acaba tendo uma convivência maior com a criança ou adolescente, mas não quer dizer que aquele vínculo seja exercendo o papel de pai e mãe, que eu acho que é essa característica que vai diferenciar para uma filiação socioafetiva, é aquela responsabilidade de pai e mãe. Tem casos, a maioria deles, em que o pai e a mãe continuam exercendo suas funções de pai, de mãe, o filho continua com aquele reconhecimento, então não tem a necessidade, não tem o cabimento do padrasto ou da madrasta ter essa filiação socioafetiva, porque ela de fato exerce o papel de padrasto e madrasta e não de pai ou mãe. Isso quer dizer que se o padrasto ou a madrasta tiverem a intenção desse reconhecimento, tudo bem, mas aí tem que entrar nos requisitos normais que vão muito além desse parentesco de padrasto e madrasta. E a gente vai conversar aqui sobre esses requisitos. E aí, quais são os principais exemplos desse tipo de vínculo nas famílias brasileiras, Júlia, na sua experiência da advocacia? Rosinha, eu acho que está ficando cada vez mais constante, né? Os números têm aumentado justamente pelo que a gente falou do divórcio, como o número de divórcios aumenta. E esse caso não acontece não é um exemplo só de cônjuges, né, de ex-cônjuges. É também de avós que criam aquelas crianças, aqueles netos, e não tem um vínculo formalizado. De tios, a gente tem muitos casos de tios que acabam criando as crianças, então esses exemplos vão ficando cada vez mais, por isso esse entre outros deixa a gente com um leque tão aberto para o que vai acontecendo na sociedade, o direito indo se adaptando, né? Os exemplos são muito vastos. De tios, por exemplo, eu acho que no meu caso, a maioria que já chegou foram de tios, né, que já estavam ali naquela criação do dia a dia de fato, já tinham relacionamento de afeto, não tinham notícias dos pais, às vezes um pai faleceu, ou uma mãe faleceu, o outro abandonou, e ali eles estavam naquele vínculo, ela queria, e aí, o que eu faço? Às vezes eu quero pedir um benefício para a criança, mas não tem ali aquele pai, aquela mãe que está registrado na certidão para poder pedir, aí vão pedir para ser acrescentado, para que eu possa responder por aquela criança. Então, acho que esses casos mais práticos que a gente vê, geralmente são de alguns familiares que não pai e mãe, que estão ali para já regularizar aquela situação, porque já exercem ela no dia a dia de fato, né? Já tem aquela relação, às vezes, por anos, né? Geralmente esperam anos para poder procurar justiça, procurar uma forma de legalizar essa relação. E aí a gente vem a dúvida, se é preciso romper o vínculo biológico para ter a filiação socioafetiva reconhecida. Não. Né? E aí a gente até traz o que a gente conversava antes aqui do programa, Júlia, que a gente sabe que muitas pessoas confundem a filiação socioafetiva com a adoção. E na adoção existe uma perda do poder familiar. Existem alguns requisitos que são em comum, por exemplo, a irrevogabilidade, ou seja, uma vez reconhecido, vai ficar ali reconhecido, é a filiação socioafetiva, uma vez reconhecida, não é? A não ser que exista algum vício formal, mas não é, a regra é essa. Mas, por exemplo, na adoção, em situações excepcionais, o avô ele pode adotar um neto, então a regra geral é que não possa. Por outro lado, na filiação socioafetiva, essa regra também era uma regra geral, mas nós sabemos que flexibilizou justamente pelas situações fáticas. A gente vê, eu vi uma decisão recente, inclusive da avó, pedindo esse reconhecimento. Então, tem que ter todo o preenchimento desses requisitos para que a gente tenha ali o reconhecimento da filiação. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa pergunta, se é preciso romper esse vínculo biológico, como é que funciona? Não é preciso romper, e eu acho que, Rosinha, essa é a principal diferença da adoção, para a adoção, né, dessa filiação socioafetiva para a adoção, é esse rompimento do vínculo familiar. A adoção também tem a característica de que, majoritariamente, é uma criança que não tem um vínculo socioafetivo, né, com ninguém, ou que não seja um caso que já exista de fato, né? já esteja no dia a dia daquela criança. A adoção já vai para uma coisa mais, como eu posso dizer, o vínculo começa menos afetivo no começo. Pode começar menos afetivo no começo, no caso de adoção, da adoção comum, né? Da adoção padrão, não nos casos de adoção por familiar. E esse vínculo não precisa ser rompido. Hoje a gente tem o que a gente chama de multiparentalidade, né? Que faz com que esse vínculo a mais não queira dizer que o outro vínculo foi rompido. Hoje em dia a gente pode ter 2 pais, 2 mães, e aquele filho não vai perder
essa relação de pai e mãe, porque ele foi acrescentado a mais ali naquela certidão dele, um pai a mais, uma mãe. Na verdade, faz aumentar, né? Não romper. Eu acho que principalmente pelo melhor interesse da criança, é bom que a gente diga isso, não é necessário que tenha esse rompimento. Eu acho que é expandir para que ele viva melhor, para que seja o melhor interesse dele. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas antes eu quero pedir sua participação. Tem alguma sugestão de tema, alguma dúvida? Manda pra gente. Nosso contato é o 998660001. Ou você pode só apontar a câmera do celular para este QR Code que aparece aqui no vídeo, que vai direto para nosso WhatsApp. Fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta com Família na Real, hoje tratando sobre filiação socioafetiva. Aqui comigo, nesta missão, minha colega doutora Júlia Maria, mãe atípica e advogada especialista em Direito das Famílias e Sucessões. Júlia, vamos continuar aqui, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores da TV Cidade Verde. E a gente vai para aquela pergunta. Uma vez reconhecida a filiação socioafetiva, gera os mesmos direitos da filiação biológica? Então, aquela dúvida, vai pagar pensão, vai regulamentar o direito de guarda, de convivência, direitos sucessórios, a gente queria entender melhor isso. Pronto, assim, gera sim. Reconhecido essa filiação socioafetiva, ela gera os mesmos vínculos daquela relação sanguínea de pai, mãe e filho. É importante que a gente fale também, muitas perguntas são sobre pensão, né? Gera a obrigação de pagamento de pensão? Gera. Aquela relação vai ser via de mão dupla, vai gerar tanto direitos e deveres para os pais, quanto direitos e deveres para os filhos também. Sim. A gente fala também de uma questão de, quando ficarem idosos, eu tenho o dever de cuidado, o dever de amparo também do filho para com os pais. A gente fala sucessórios, nos direitos sucessórios também, que é muito importante. Às vezes, a gente escuta muitas críticas de, eu vou fazer esse reconhecimento socioafetivo, vou ter a obrigação de pagar a pensão, mas aquilo ali também traz uma segurança jurídica para que, caso aconteça alguma coisa com você, uma fatalidade, aquela criança também esteja resguardada, né, de não só financeiramente, mas também juridicamente. Então, Júlia, a gente vai tirar aquela dúvida. Uma vez reconhecida a filiação socioafetiva, gera os mesmos direitos da filiação biológica? Eu tenho até casos nas minhas redes sociais em que eu recebo a seguinte pergunta. A mãe, ela se casa com o cidadão, né? O cidadão passa a ser companheiro dela, registra a criança como se fosse filho e aí depois ele quer voltar atrás naquele registro. Muitas vezes é um registro espontâneo, mas no caso da filiação socioafetiva, é importante dizer, se não houvesse registro, ela poderia pedir a pensão, a guarda, o direito de convivência? Então, a gente quer entender melhor esse reconhecimento e quais são os direitos que ele gera ali, tanto para a criança, como o dever para o pai que reconheceu a mãe. Pronto, Rosinha. Esses direitos e deveres, eles são de comum tanto para o pai, para a mãe que está fazendo aquele reconhecimento, quanto para o filho também. Ele gera essa obrigação em caso de separação de uma pensão alimentícia, ele vai interferir no direito sucessório daquela relação também. Tem a questão de direitos e deveres tanto para os pais quanto para os filhos, né? Existe, aqueles pais vão ficar idosos, existe uma obrigação de dever, de cuidado, de amparo daquele filho para aqueles pais. A segurança não é só de um lado, é para os dois. Sim. Enquanto esse reconhecimento para ser desfeito não é assim tão simples, justamente por isso, porque aquela relação para ser feita geralmente é de forma espontânea, como nesse caso. Então, quando ela já existe de fato e de direito, é bem complicado para se desfazer, em casos bem raros acontecem, mas justamente por ter esses direitos e deveres já regulamentados, como de uma família biológica natural. Sim, ou seja, esclarecendo ao nosso telespectador, se você tem uma família em que o cidadão, aquele companheiro, ele trata o seu filho como se fosse filho. Então, não basta esse tratamento para que você, por exemplo, no final da relação, vá pedir uma pensão, vá tentar regulamentar a guarda. Então, por mais que exista essa relação, é necessário o reconhecimento socioafetivo dessa filiação. Por quê? Porque nós temos também a previsão de resoluções que vão regulamentar
esse reconhecimento, que a gente vai falar um pouco já já sobre esses requisitos. É preciso esse reconhecimento, seja no âmbito extrajudicial, no cartório, seja através até de um testamento, que é possível também, seja ali um reconhecimento espontâneo no cartório também, seja um reconhecimento judicial. Então, vai depender da situação, mas o importante é saber que existe essa possibilidade de o pai ou a mãe ali que queira fazer esse reconhecimento, ele o faça por afeto, né? Ou seja, existe a predominância no direito das famílias dessa relação de afeto. Então, não precisa somente essa filiação biológica, aquela que nasceu de sangue, mas existe essa possibilidade do reconhecimento da filiação que é reconhecida pelo amor, pelo afeto, pelo cuidado. E aí, Júlia, como funciona a multiparentalidade? É possível ter 2 pais ou 2 mães no registro? Então, explicando essa multiparentalidade, é exatamente a possibilidade de você ter em seu registro de nascimento 2 pais, 2 mães ou até mais. Justamente. É mais difícil, mas a legislação autoriza. Já autoriza, é como a gente vai se adaptando à realidade do que vai acontecendo. E sim, é possível a gente ter 2 pais, 2 mães ou até mais, se aquela de fato for a realidade daquela família. É importante que a gente isso tem que ser real, tem que ser contínuo, né? Sendo a realidade de fato, a gente já transforma aquilo em uma possibilidade de direito, de ser uma filiação socioafetiva regulamentada, regularizada. Essa multiparentalidade hoje, ela existe de formas que não tem diferenciação de sexo. A gente tem relações homoafetivas dentro dessa multiparentalidade, então já é mais abrangente para a realidade, buscando sempre o melhor interesse da criança envolvida, da criança e adolescente envolvido, mas ela é sim possível, esse misto. Até comum nas relações homoafetivas, esse reconhecimento, não é mesmo? Pela configuração familiar, acaba que convive ali com o outro, a outra que tem já um filho e se apega como se fosse pai ou mãe. Exatamente, esse cuidado, esse afeto do dia a dia dessa relação é que vai ali moldando os requisitos para que essa filiação socioafetiva seja regulamentada. Júlia, e um dos temas que são, assim, carro-chefes, vamos dizer assim, da nossa área de atuação, direito das famílias, é a questão da pensão alimentícia. Então, eu queria que você falasse um pouco dos requisitos da pensão alimentícia. A gente aproveita e relembra aqui do tema, e se isso se aplica também no caso do reconhecimento, ou seja, da filiação socioafetiva. Existe esse reconhecimento, a gente já viu que no final da relação, aquele pai ou aquela mãe que não ficou com lá de referência, ele pode ser demandado para pagar a pensão. Então, eu queria que você comentasse um pouco para a gente. Pronto, como a filiação socioafetiva, ela já vai ter os mesmos direitos na relação sanguínea, aquele direito de pensão alimentícia, lógico que caracterizada a necessidade, a possibilidade desse pagamento vai ser a mesma coisa. Então, aquele pai ou aquela mãe que não ficou com o lar de referência da criança, ele pode sim ter essa obrigação de pagamento, dependendo também da sua possibilidade de pagar, de como aquela relação vai se manter para a guarda, né, também vai interferir, principalmente na pensão alimentícia no que diz a necessidade da criança. Porque, às vezes, quando a gente tem aquela relação dos cônjuges ainda juntos, a criança vive uma realidade e quando se separa acaba tendo que ser obrigada a viver outra realidade. Então é importante que na prática a gente veja isso e também interfere no valor da pensão que vai ser paga. Sim. Como ela vai ser paga, tanto na guarda, na convivência, mas principalmente nessa questão financeira, porque é o que gera mais dúvidas. Né? Às vezes um padrasto ou uma madrasta que tinha uma condição financeira melhor e aí com a separação e eles tinham aquele reconhecimento já formal, e com a separação a criança acabou sendo prejudicada. Então, aquele que tem uma possibilidade melhor de pagar vai ser demandado para que aquela necessidade da criança seja atendida. Então, o que acontece muito, eu já peguei situações, por exemplo, de madrasta. A madrasta tinha uma condição financeira muito melhor e com a separação, e ela reconhecia aquela criança como filha e a criança reconhecia ela como mãe. E na separação, pelo vínculo biológico com o pai, ela acabou ficando lá de referência do pai, mas a mãe, por espontaneidade, por vontade própria, sim, quis fazer aquele pagamento de pensão para que a criança continuasse tendo aquele mesmo padrão de vida que ela tinha quando eles ainda estavam casados. Então, acho que é isso que a gente tem que equilibrar,
né, aquele padrão de vida que a criança tinha, com a necessidade, com a possibilidade, do mesmo jeito que a gente faria numa pensão alimentícia de pais biológicos. Júlia, eu acho que tem uma dúvida também que as pessoas têm em relação à possibilidade de demandar ambos os pais. Então, a gente sabe que na filiação socioafetiva, eu posso incluir o pai socioafetivo e eu posso manter a filiação biológica. Inclusive, nós temos decisões diversas dos tribunais superiores, como STJ, até de uma predominância, às vezes, da filiação socioafetiva. Ou seja, por mais que aquele cidadão diga que ele não é o pai que ele reconheceu, se existir, for provado o vínculo afetivo, nós temos decisões que mantêm aquela filiação. Então, nessa situação, a mãe, né, que se vê ali separada do pai socioafetivo, mas também tem o contato com o pai biológico, ela poderia acionar e pedir pensão para os dois? E como é que funcionaria isso? Pronto, existe sim esse caso na prática. Inclusive, contigo falando, eu me lembrei de um caso, sim, que era um pai socioafetivo que frequentava o Dia dos Pais na escola, com fotos, com tudo ali já, convivência, com a família já, os amigos, todos ali naquela relação de pai e filho normal, e com a separação ocorreu esse questionamento. Mas como assim? Ele já recebe pensão do pai biológico, vai receber a minha também. E existe essa possibilidade, sim, por questão do melhor interesse da criança. A gente sempre vai voltar para isso, porque é o que vai predominar em toda essa relação e no direito de família como um todo também, quando a gente fala em relações que envolvem crianças. E foi o que aconteceu, né? A criança acabou recebendo, sim, a pensão dos dois pais, do socioafetivo e do biológico, por conta justamente o padrão de vida que ela tinha, a relação que ela tinha, aquela criança já o reconhecia como pai. E ela tinha consciência que tinha o pai dela que era o biológico e que tinha o pai dela que era aquele que chamado de criação, né, que era aquele que estava ali com ela todos os dias, na convivência, que já era também um pai de fato e de direito. E na prática houve aí uma divisão, é isso? Das necessidades, a gente analisa ali, geralmente quando você pede pensão alimentícia, você coloca uma tabela de gastos da criança, das despesas, e os pais ali, eles foram demandados mais ou menos 50%, ou foi de acordo com a proporcionalidade, que é a possibilidade de cada um? Paga mais quem ganha mais, é isso? Foi proporcional, e esse é um ponto muito importante, porque às vezes um vai ganhar mais, outro vai ganhar menos, e como é que vai ser feita essa divisão? E sim, proporcional, né? A possibilidade de pagar conta nessa hora. Então, como um pai, no caso o pai biológico, tinha uma condição melhor para fazer esse pagamento, ele vai ficar com aquela tabela de valores ali, não vai ser dividida 50-50, ele ficou com um valor a mais, não por ele ser o pai biológico, mas sim por ele ter uma possibilidade melhor de pagar, por ele ter condições financeiras melhor para pagar. Excelente. Como a gente sempre ratifica por aqui, Júlia, a importância de você procurar um especialista em direito das famílias, porque essas situações, esses detalhes, realmente um profissional generalista, aquele que atua em várias frentes, vamos dizer assim, é mais complicado ele conhecer essas realidades. E, por vezes, você se priva de um direito por conta disso. Então, é super importante e nós sempre estamos dizendo aqui para o nosso telespectador. Então, nós vamos agora para mais um intervalo e nós voltamos já. Estamos de volta com Família na Real, hoje tratando sobre filiação socioafetiva. Dando continuidade, então, às questões relacionadas a este assunto, recebo aqui a minha colega querida, a doutora Júlia Maria. Júlia, então a gente vai agora conversar um pouco sobre o que é necessário, né, aquela pessoa, aquela mãe interessada ou aquele adulto que, enfim, descobriu que existe ali um pai, que eles vivem uma relação de afeto tão profunda que eles querem e se veem como pai e filho, ou como mãe e filho. Então, vamos conversar aí como a pessoa pode registrar um filho socioafetivo. E o que é necessário, tanto no cartório, a gente já viu que pode ser, né, extrajudicialmente e também judicialmente. Então, eu queria que você conversasse com a gente e contasse um pouco da sua experiência no escritório, na área. E, Rosinha, ela pode ser feita, né, tanto através de escritura pública, no cartório, tanto quanto judicialmente. É importante que a gente fale em relação a menores de idade, né, que ela tem o consentimento dos pais,
nessa filiação socioafetiva. E quando se tratar de algum dos pais não ter esse consenso, não concordar com isso, aí a gente tem que obrigatoriamente ir para o judicial. Tem a questão da idade, que é importantíssima. Justamente, também, né? que a gente já entra também no incomum com a adoção. A gente tem ter a diferença de idade do pai ou da mãe para o filho ou para a filha, para que aquela relação não seja já ilegal ou não consiga ser formalizada já no ato. Sim. Então, a gente tem um requisito também do afeto, daquela relação de pai e mãe. Ou seja, filho, posse de filho, a questão da publicidade também. E as responsabilidades, principalmente, também. Assumir aquelas responsabilidades que provavelmente já existem no dia a dia daquela família. Então, a gente tem o afeto, tem a questão da diferença de idade, tem a questão de saber se vai ser feita no cartório ou judicial. Vamos para as responsabilidades, tanto de colocar na escola, as mesmas responsabilidades que a gente tem sanguínea também, de prover alimentos, de prover educação, de prover saúde, fazer com que aquela criança seja assistencialmente, no dia a dia dela, já seja já esteja, de fato, já aconteça. Sim. Eu vejo também dois requisitos importantes, Júlia, a questão, porque nós tivemos 2 resoluções que trataram sobre a questão do reconhecimento da filiação extrajudicialmente, né? E a última resolução, que foi em 2019, ela disse ali a questão do menor de 12 anos. Então, hoje, a criança menor de 12 anos, para ela ter esse reconhecimento, obrigatoriamente tem que ser no âmbito judicial. Que vai envolver o Ministério Público também, para que tenha mais resguardada essa criança, para que tenha um parecer do Ministério Público para regulamentar aquela filiação socioafetiva e justamente porque estava tendo muitas fraudes na questão, as pessoas furando, vamos dizer assim, a fila da adoção e fazendo esse reconhecimento socioafetivo. Então, nós tínhamos a resolução número 63, que em 2019 veio 83 e fez essa mudança em relação à idade. Tem a questão também da necessidade do consenso dos pais biológicos, não é isso, no cartório? Esse reconhecimento dessa filiação socioafetiva com o consentimento dos pais, uma criança menor de idade é obrigatório. Ele pode ser feito, sim, por escritura pública em cartório, mas tem que ter esse consentimento dos pais, esse consenso dos pais. Caso não tenha, aí tem que procurar o judiciário mesmo para poder regularizar. E aí, a gente tendo que judicializar, Júlia, né? Então, aconteceu de que, por alguma razão, existe um conflito ali, ou então um desses requisitos não foi observado, e na justiça. Quais são os requisitos? Existem algumas, eu acredito que a questão das provas aí seja importantíssima. Eu queria que você falasse um pouco também da sua experiência no âmbito judicial do reconhecimento socioafetivo. Pronto, Rosinha. São as provas mais importantes, geralmente é a publicidade daquela relação. É de conhecimento comum em todos os ambientes que aqueles pais frequentam, que existe aquela relação de pai e filho. No judicial, vai ser escutada essa criança não é nem através, o Ministério Público vai ser a voz daquela criança para fazer aquele reconhecimento, para fazer aquele parecer que aquela criança seja resguardada naquela relação, para definir realmente que aquilo ali é o melhor para ela, para que aquela criança seja resguardada, não só nos seus direitos, mas também nos deveres que ela vai adquirir também naquela relação futuramente. Então, aquela criança naquele processo judicial, ela não tem consciência das futuras obrigações que ela está adquirindo também. Então, eles estão ali justamente para poder fazer esse braço que vai estar ali ajudando ela para essa responsabilidade também afetiva e os deveres dos pais. Eles tenham consciência também que aqueles deveres adquiridos ali não são voláteis, aquilo ali vai permanecer, aquela relação não veio sanguínea, não veio de corpo, mas ela está sendo adquirida através da justiça para que aquelas obrigações sejam realmente cumpridas e não vão ser tão fáceis assim de se desfazer, muito difíceis de se desfazer, como no caso você falou de fraude, é uma das poucas possibilidades que tem desse vínculo ser desfeito. Isso. E aí a gente vê a importância do que a gente chama posse de filho, assim como na união estável, que a gente já conversou aqui em outros programas, essa filiação socioafetiva ela tem que ser
publicizada. Então, aquele pai e aquele filho, o pai tem que, né, ter esse sentimento da posse do filho, posse no sentido de que eu gosto como meu filho, eu o tenho como meu filho, eu o amo como meu filho, eu cuido como meu filho. Isso tem que ser público, essa relação tem que ser pública. E aí vem várias provas que a Júlia já falou aqui, que são importantíssimas, até a questão de dependência financeira, até a questão daquele pai que está sempre presente na escola, que está ali em todos os momentos, Dia dos Pais, que é presente na vida da criança, na sociedade e, claro, também em casa e nas provas documentais, né, que a gente pode se valer de todas as provas ali para provar esse reconhecimento e aí a gente ter uma ação tranquila, porque as ações judiciais, é importante que se diga, elas podem ser tranquilas no sentido de que, não, a gente judicializou porque a criança tinha mais de 12 anos. Mas o pai concorda, os pais biológicos concordam, pode até ser feito um acordo, encaminhar para o parecer do Ministério Público, para a decisão judicial, mas também tem a situação de conflito, não é? Que aquela mãe, por exemplo, está representando a criança, ela entende que o companheiro dela tinha essa filiação e quer esse reconhecimento e ele discorda, e aí tem que se judicializar para ter essa comprovação. Né? Inclusive, Rosinha, já utilizei até do plano de saúde, dependência do plano de saúde, né, que o pai ali já tinha aquele vínculo já mais do que registrado, né, era dependente do plano de saúde dele. Tem a questão até de responsáveis na escola, contatos de emergência, aí bota lá pai, mãe, coloca o telefone. Tudo isso, juntando, a gente já consegue fazer com judicialmente, caso haja esse conflito, né, já conseguir essa comprovação. E a gente tem até situações também que a gente vê de pais que tem aquela dúvida, que ele pede o exame de DNA, por exemplo, né? O exame dá negativo, mas mesmo assim o juiz reconhece a filiação socioafetiva. Então, para a gente ver como o afeto hoje, ele se sobrepõe a qualquer laço sanguíneo nesse sentido de atender ao melhor interesse da criança. Com certeza. Eu vivo isso em casa, né? Olha aí. Abre espaço até para isso. Minha filha, eu fiquei viúva quando ela tinha 3 anos. E aí, eu constituí um novo relacionamento e a relação deles foi de forma espontânea de pai e filha. E hoje eu vejo muito. É pai e filha, pai, ele só chama ela filha, vem aqui, filha, isso, filha, aquilo. Então, esse afeto, a gente pode rodar e vai voltar. É o que vai contar em relação a isso. Hoje em dia, as relações que a gente tem em relação a pai, mãe, filho, elas são baseadas nisso. A gente tem adultos hoje em dia que pedem indenização por falta de afeto. A gente tem relações de pai, de mãe, de abandono, não só financeiro, mas também afetivo. Então, acho que esse acaba sendo o cerne dessa relação. Exatamente. Júlia, a gente tem situações, e é importante que se diga, nós já falamos um pouco da diferença em relação à adoção. E nós também temos uma lei que ela diz que a criança ela pode adotar, né, que foi até a lei na época do Clodovil, que ela pode adotar o sobrenome do padrasto. E isso é diferente também da relação socioafetiva, né? Então eu queria que você falasse um pouco, se você já teve alguma situação, né, que a gente vai falando e vai lembrando, né, Júlia? Na prática, eu ainda não tive essas da mudança só de sobrenome. Sim. Eu já tive da filiação socioafetiva em conjunto com a mudança de sobrenome, porque acaba sendo que socialmente já acontece, né? Às vezes até pelo pai ou pela mãe socioafetiva, que tem às vezes um sobrenome muito importante em determinada área, e aquilo ele vai beneficiar de alguma forma, profissionalmente, com que aquela criança adote aquele sobrenome para que aquele tenha um reconhecimento maior. Ou então, simplesmente pelo fato de identificação, de pertencimento àquela família que está adotando ela de uma certa forma, com que ela tenha esse pertencimento mais concreto, e a adoção desse sobrenome vai concretizar essa relação, né? E é tão incrível, Júlia, que eu vi recentemente uma decisão, que vamos dizer foi uma decisão emblemática, que foi exatamente o inverso, que foi o quê? Um filho que se sentiu abandonado afetivamente, e ele pediu na justiça que retirasse o sobrenome do pai. E foi assim uma situação bem diferente, porque
a gente sabe o quanto que assim, é formal essa questão do nome, essa questão, né, do vínculo biológico, e ele conseguiu na justiça, provando o abandono afetivo. Então, hoje também existe a questão do abandono afetivo, né, que é o inverso do que nós estamos dizendo, que é o que a pessoa que simplesmente abandona o filho, só que esse abandono também ele tem alguns requisitos para que se consigam danos morais, por exemplo, não é simplesmente abandonar. Se você quiser falar também um pouco sobre isso, porque eu quis trazer, porque é o contrário, né? Na filiação socioafetiva a gente vai reconhecer uma filiação por esse amor, por esse cuidado, pela posse do estado de filho, que a gente chama, pela publicidade disso tudo, e o abandono é o contrário, né? Justamente. Falando aí, eu me lembrei de um caso que era em relação ao sobrenome também, e em conjunto com a filiação socioafetiva, que foi a retirada do sobrenome paterno, da família paterna daquela criança, e ela quis manter o materno, tirar o paterno e acrescentar o do pai que estava entrando naquela filiação. Socioafetivo. Então, foi feita uma troca. E, às vezes, eu não posso trocar de sobrenome de um pelo outro. Nessa situação, sim, pode. E, no caso do abandono afetivo, que foi o que motivou essa mudança, né, de querer retirar um sobrenome para acrescentar outro. Exatamente. Nesse caso, foi porque houve uma exclusão da paternidade do pai biológico. Justamente porque restou comprovado o abandono. O abandono daquele pai e daquela família paterna também, né? Às vezes, quando continua um vínculo ainda com outros parentes, com avós, por exemplo, já a pessoa opta por manter. Sim. Mas como ele perdeu esse poder familiar em relação a ela já fez essa retirada de sobrenome. Esse abandono não foi só afetivo, né, nesse caso. E é importante, para você ver, Júlia, que tema rico, não é? Na prática, a gente consegue vislumbrar muitas situações. Eu tenho um vídeo até no meu canal do YouTube, que é o vídeo mais visto que tem lá. Ele até viralizou, assim, porque não para de chegar perguntas a respeito, porque são muitas situações na prática. Como a gente viu aqui, que são situações que acontecem todo dia, né? Aquela família que o pai, que entra um parente que quer reconhecer não só o sobrenome, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser dois pais, duas mães, o que acontece com os deveres, os direitos. Então, assim, a gente está aqui e sou muito grata a você de estar esclarecendo tudo isso aqui para nosso telespectador. E aí, Júlia, a gente até já falou um pouco sobre a questão da dificuldade de, uma vez reconhecida essa filiação, o que acontece? Ela pode ser desconstituída, vamos dizer assim, e quais são esses casos? Pronto. Poder, como a gente diz, até pode, mas são raríssimos os casos. Com previsão na lei, não é isso? Exatamente. Todos com previsão legal, também tratando sobre o abandono. O abandono também pode ser uma das características, dos requisitos para que essa filiação socioafetiva seja desfeita, mas também por fraude, como a gente já havia falado, principalmente em relação, eu já vi casos em relação justamente de benefícios, né? Às vezes a pessoa só queria fazer aquela filiação socioafetiva para que pudesse incluir o nome ali na certidão, para que pudesse ser beneficiado de algum benefício. Com avós, não é? Acontece muito, a gente vê decisões em julgados que existe esse pedido do avô, da avó em relação ao neto, com essa preocupação, né, de incluí-lo num benefício, e aí quer fazer esse reconhecimento ou adoção, e aí já nesse caso não se pode fazer o reconhecimento, não é isso? Somente com essa intenção, não. Isso. É o que a gente já vai lá para os requisitos dessa filiação, ela tem todo um cronograma já regulamentado para ser seguido, então não pode ser só porque eu quero pedir benefício, eu vou pedir o reconhecimento. Não funciona assim, já é mais uma possibilidade daquela relação ser extinta. Eu vejo o caso também, Júlia, que eu já vi, né, na minha prática, daquelas situações de o pai, ele no momento registrar a criança, e aí depois ele com a intenção de, porque acabou o relacionamento, ele deseja desconstituir aquela filiação, né, e o STJ mantém, né, mantém tanto o pai socioafetivo como o pai biológico, o que é perfeitamente possível na questão da multiparentalidade. E a gente está citando esse exemplo de novo porque, nesse caso, tem que ir para o judiciário, não é isso? Justo. Tem que ir para o judiciário porque aquilo ali o judiciário vai ter o olhar
e atenção para que aqueles requisitos que tenham sido preenchidos foram todos dentro da lei, então não tem razão ou motivo, simplesmente pelo divórcio ou separação, que aquela relação seja desfeita. Então não é só pelo fato de querer, né? O judiciário vai ter esse olhar justamente para dizer, olha, não funciona assim. Na prática você reconheceu, você preencheu todos os requisitos e você já tem um vínculo, já tem uma relação de afeto constituída que não pode ser desfeita a bem querer, né? Então, essas possibilidades já se abrangem também para isso. Não tem a possibilidade de ser extinta essa relação simplesmente por uma separação. E a gente falou aqui nos direitos e deveres que são ali mantidos ou que são originados dessa relação socioafetiva, e eu queria que você falasse um pouco melhor sobre os sucessórios, porque aí o nosso telespectador pode não entender muito bem esse termo direito sucessório, e a gente esclarece, porque quando eu tenho ali um constituinte na defensoria que tem essa pretensão do reconhecimento socioafetivo, é muito importante que a gente esclareça as consequências. Ou que a gente tem uma mãe ali que ela está, vamos dizer assim, muito interessada no reconhecimento do padrasto em relação à criança, romantizando um pouco, vamos dizer assim, e a gente diz, olha, vamos dizer aqui todas as consequências desse reconhecimento no futuro, né, a questão sucessória, a questão do princípio da reciprocidade que você falou, quem sabe lá na frente o pai vai precisar do filho, ele também vai ter que pagar a pensão para o pai. Então são todos um leque de consequências jurídicas que nós como profissionais precisamos esclarecer para aquele que nos procura. Com certeza, a gente tem a obrigação de fazer isso justamente para que aquela pessoa tenha plena consciência daquilo que está sendo feito. E quando a gente fala de direitos sucessórios, a gente está falando incluindo herança, a gente está falando de quando aquela pessoa vem acontecer uma fatalidade e vem a falecer, aquele filho, aquela mãe vão ter direitos sucessórios em relação ao pai ou à mãe que tenha falecido e que também é reconhecido. Vão estar ali em conjunto com os filhos biológicos que ele tenha, por exemplo. Que não tem nenhuma distinção. Exatamente. A partir do momento que reconheceu, não é isso, Júlia? Vão estar todos juntos ali naquela linha sucessória dele. Sim. Então, também vai incluir na questão de pensão por morte, né? Caso, em caso de falecimento, vai estar incluso ali naquela relação o filho, ou a mãe, ou o pai que estejam vivos ainda. Então, essa questão da herança vai entrar tanto na questão da mãe, que está ali com o cônjuge, tanto com o filho, que foi ali reconhecido juridicamente como filho. E uma outra situação que também acontece muito na prática, que já aconteceu comigo, é quando o pai biológico ele não concorda, né, com a inclusão do pai socioafetivo. E aí tem que ir para a justiça também. Que é uma situação comum, não é, Júlia? Muito comum. Geralmente, na verdade, eu acho que é mais comum, pelo menos lá comigo é mais comum. O pai não concordar, o pai sou eu, é quem faz as coisas. Ele não imagina o grau de intimidade, vamos dizer assim, né? Justamente. Ou ele terminou com um relacionamento com a ex, assim, com muitos conflitos, e aí ele quer, de alguma forma, impedir essa inclusão. Ele vai dizer, olha, ele está querendo substituir o meu lugar de pai, não é isso? Exatamente, e é o que mais acontece. Às vezes a gente tem uma relação ali que acabou conturbada, e ali quando a mãe constitui um novo relacionamento, que aquele pai socioafetivo quer regularizar aquela situação, e o pai biológico, não é assim, eu não vou deixar, e é aí que entra a parte judicial. Você pode fazer aquele reconhecimento jurídico através do judiciário e comprovar isso com aquelas provas que a gente falou. Você tendo esse reconhecimento, não precisa você precisaria desse consentimento se você fosse fazê-lo em cartório, através de escritura pública. Não tendo, você pode fazer ele judicialmente, levando as provas, comprovando que aquele pai socioafetivo também é pai daquela criança, mesmo que o pai biológico, por quaisquer que sejam as razões, não concorde. Exato. O beneficiário vai ser a criança. Justamente porque no cartório um dos requisitos é o consentimento. Justo. Então, não tendo esse consentimento, vai-se para a justiça e se restar comprovados todos esses requisitos, o juiz vai dar procedência, independentemente da vontade do pai biológico, vai existir esse reconhecimento, vai ser averbada a certidão da criança, com o nome do pai biológico, com o nome do pai socioafetivo e mais, né? É importante também uma situação, Júlia, que você pode fazer esse reconhecimento em cartório diferente daquele que foi registrado a criança, não é isso?
às vezes até em casos de mudança de cidade. Muitas Isso. famílias se mudam, às vezes até o próprio pai ou a mãe socioafetiva é de outra cidade, a criança acaba se mudando junto com as mães, e aquele reconhecimento pode ser feito, né, em cartório diverso ao cartório do registro de certidão de nascimento. Sim. Dependendo da realidade de cada família. E, Júlia, e para finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Qual a importância, na sua opinião, de reconhecer oficialmente esse vínculo socioafetivo, tanto para a segurança jurídica quanto para o pertencimento afetivo daquela criança? Eu acho que você utilizou as duas palavras principais. É a segurança jurídica, tanto da criança quanto dos pais, e que estão fazendo aquele reconhecimento, quanto o pertencimento. E aquele sentimento de que você está dentro da família de direito, não só de fato. Eu acho que para a criança em especial isso vai contar para ela a psicologia, que você também é apaixonada, vai entrar muito nisso. Quando eu fui fazer minha conclusão do curso, foi justamente falando sobre isso, né, sobre como essa relação socioafetiva vai causar consequências também socioemocionais, também psicológicas naquela relação, tanto do pai quanto do filho. Então, quando eu tenho aquele reconhecimento concretizado, esse pertencimento me deixa mais à vontade de ser família, de pertencer, de ter aquela relação sem nenhuma sombra, sem nenhuma vírgula, só ter aquele afeto de modo concreto, ali já regulamentado. E essa segurança jurídica, que a gente vai para a parte prática, que nos envolve, que é resguardar, né, aquela criança e aqueles pais dos direitos, dos deveres, de como é que eles podem ajudar aquela criança, de como é que aquela criança futuramente vai ajudar eles. Então, essa segurança jurídica e esse pertencimento que vão nortear, que eu acho que são as principais características dessa importância, desse reconhecimento, desse vínculo socioafetivo. E para a gente é um oxigênio, né? Essas decisões favoráveis à pretensão do nosso cliente, no meu caso, né, das pessoas que procuram a defensoria. Eu já presenciei situações desse tipo em que a mãe faz questão de voltar à defensoria com o registro de nascimento da criança, com a inclusão do pai socioafetiva, feliz da vida, chorando, pedindo foto. É uma sensação de dever cumprido, não é, Júlia? E apesar do nosso ofício ser por vezes muito pesado, porque a gente ouve muitos relatos dificílimos em nosso dia a dia, no direito das famílias, divórcio, pensões, atritos, conflitos, mas tem esse lado que é o que nos move todos os dias. É um afago, né, diante de tantas relações que a gente vê que às vezes o pai ou a mãe tem que obrigar o outro a ter uma convivência, tem que obrigar a regulamentar uma guarda para que aquela criança veja o pai ou a mãe. Então, quando a gente vê algo que está ali sendo feito para ser além, né, para acrescentar mais amor, mais convivência, mais afeto para aquela criança, dá um afago diante de tantas outras situações que a gente vê que não tem esse afeto, não tem essa importância toda em relação a essa relação. Estamos chegando ao final do programa e eu quero agradecer a sua disponibilidade, doutora Júlia, mais uma vez, obrigada, e que você venha outras vezes para a gente tratar de muitos outros temas. Muito obrigada, eu acho que a importância de vocês estarem falando sobre isso, uma pessoa que está dentro do direito da família como você, principalmente, que está ali em todas as nuances que ele alcança, e levar isso para a sociedade de forma acessível, eu acho isso importantíssimo, justamente para que eles saibam o que podem, o que não podem e como vão fazer isso. Eu agradeço muito o convite. Também agradeço a sua audiência e aproveito para deixar aqui uma reflexão. Hoje vimos que ser pai, ser mãe ou ser filho vai muito além da biologia. A filiação socioafetiva é o reconhecimento de que o verdadeiro laço familiar é feito de amor, presença e cuidado diário. A justiça brasileira, ao reconhecer esse vínculo, dá voz à realidade de tantas famílias que se formam pelo afeto, garantindo direitos, proteção e dignidade. Reconhecer a filiação socioafetiva é dizer ao mundo: você é meu filho, você é minha família, com todas as responsabilidades e com todo o amor que isso carrega. Que esse programa inspire mais pessoas a valorizarem os laços que realmente importam, porque no direito das famílias o coração também é lei.
Lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.